Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula, nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, vamos explorar o uso de variáveis e expressões em Python, com foco especial em como esses conceitos se aplicam ao mundo das apostas esportivas. Variáveis são fundamentais para armazenar informações, enquanto expressões nos permitem realizar operações matemáticas e lógicas com essas informações. Ambos são pilares da programação e essenciais para análises de dados. Então vamos lá descobrir como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para melhorar as nossas análises nas apostas esportivas. Vamos começar explicando o que são variáveis. Variáveis são como caixas que armazenam dados. Podem guardar diferentes tipos de informações, desde números até textos e muito mais. Vamos começar com um exemplo simples, onde eu coloco o saldo do apostador como sendo 100 dinheiros, 100 reais, 100 dólares, 100 euros, e vou colocar o nome do time favorito. Então, aqui eu tenho uma variável, saldo apostador. Aqui eu tenho outra variável, time favorito. Essa variável está armazenando um número float, uma variável float, e aqui uma string. Se a gente der um print, ele vai apresentar o saldo disponível para apostas. Estou colocando o símbolo aqui do reais, e aqui o time favorito. Extremamente simples é a criação de variáveis. Agora que a gente sabe como armazenar informações em variáveis, vamos ver como é que a gente pode manipulá-las utilizando expressões matemáticas básicas. Vamos simular aqui uma aposta de 20 reais para o Palmeiras. O saldo do apostador vai ser o quê? O saldo inicial dele menos o valor apostado. Então, quando a gente pedir para ele imprimir, a gente vai ver o saldo após ele ter realizado uma aposta de 20 reais. Então, executando, o saldo após a aposta é 80 reais. Então, esse aqui é o nosso novo saldo. Se a gente executar de novo, ele vai subtrair novamente 20 reais, o novo saldo será 60. Se a gente executar novamente, ele vai subtraindo. Se a gente voltar aqui e reiniciar o saldo, ao executar essa célula, ele volta para 80 reais. Então, aqui a gente está realizando uma operação simples de subtração. Vamos agora ver o que são as expressões lógicas. As expressões lógicas, elas nos permitem tomar decisões no nosso código. Usaremos um exemplo de decisão de aposta com base nas odds oferecidas. Então, por exemplo, estou criando uma variável chamada odds Palmeiras, igual a 2.5. Então, estou criando aqui, odds Palmeiras vencer igual a true, se as odds do Palmeiras for maior do que 2. Se isso não acontecer, else, eu quero colocar false na minha expressão. Então, vamos executar. A mensagem que eu estou colocando aqui no print, apostar no Palmeiras vencer, aí ele vai dizer sim, se aposta Palmeiras vencer. Else, não. Então, se por um acaso essa expressão aposta Palmeiras vencer for true, ele vai colocar sim. Se ela for false, ele vai colocar não. Então, qual é a condição que a gente tem? Odds do Palmeiras ser maior do que 2. Por exemplo, se a gente colocar aqui a odd como sendo 1,80 e executar novamente, ele vai dizer para não apostar no Palmeiras vencer. Uma vez que a gente entendeu o que é variáveis e como são essas operações básicas, a gente pode combinar tudo isso em um único exemplo. Então, eu vou combinar variáveis, expressões e construir um pequeno programa que decide se você deve ou não fazer uma aposta com base no saldo disponível e nas odds de aposta, nas odds que foram oferecidas pela casa. Então, eu estou colocando aqui, saldo 100 reais, odds igual a 1,80 e o investimento 30 reais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o saldo é suficiente e se as odds são atrativas.
Então, enquanto o meu saldo for maior ou igual ao meu investimento e as odds forem maior do que 1,5, a gente vai fazer a nossa entrada. E o que acontece? Essa expressão aqui, ela é similar a gente pegar o nosso saldo e subtrair do investimento. Então, você pode optar por escrever das duas formas, né? Como eu já fiz assim lá em cima, eu vou deixar dessa forma aqui. Então, vamos lá. O saldo é 100, a odd é 1,80 e o investimento é 30. Então, quero imprimir. A aposta de R$ 30 foi realizada com sucesso e quero apresentar o saldo atual. Então, eu vou executar. E tá aqui, ó. A aposta de R$ 30 realizada com sucesso, saldo atual 70. Então, o nosso saldo ficou igual a 70. Então, eu vou recortar essa parte do código e vou colocar aqui embaixo para ele não copiar novamente o saldo. Ou seja, eu estou mantendo agora o saldo igual a 70. O que é que eu vou fazer? Vou executar novamente. Olha o que acontece. A aposta de R$ 30 realizada com sucesso. Né? Realizei uma segunda aposta, meu saldo caiu para 40. E vou executar mais uma vez. Ele vai dizer, ó, aposta de R$ 30 realizada com sucesso, saldo atual 10. Se a gente executar de novo, ele vai dizer, ó, não foi possível realizar a aposta. Por quê? Porque apesar da odd ser 1,8, que é maior do que 1,5, o meu saldo ele não é maior ou igual ao meu investimento. E assim, a gente encerra a nossa aula sobre variáveis e expressões em Python. Espero que os exemplos de hoje tenham mostrado como esses conceitos básicos podem ser poderosos e úteis. Para a próxima aula, né, que já é no próximo módulo, a gente vai começar a trabalhar com pandas, NumPy e Matplotlib para depois entrarmos em estruturas de controle que vai permitir adicionar ainda mais lógicas às nossas decisões de apostas. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.